dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rodrigo, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Apacentar, Porta Pedra. Com muita honra recebi o convite carinhosamente chamo de meu pastor Isaías, para estar trazendo uma reflexão para essa igreja amada, a igreja metodista aí em São José de Baçaí. E eu quero compartilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 15. Eu vou ler um verso aqui que diz, no verso 4, diz assim: E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. É uma palavra poderosa, Nós estamos falando, Jesus estava perante Pilatos, e essa palavra falou muito ao meu coração, para todos nós não ouvir a voz da multidão. A multidão, a gente tem um ditado no mundo que é muito interessante, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas, biblicamente falando, isso é contraditório ao que o mundo diz. Por quê? A multidão estava incitando, estavam testificando, falando coisas que Jesus fazia, mas não atribuía à ação de Deus. Vai dizer que Jesus era blasfemo, que ele fazia em nome de Beuzebu e outras coisas mais. Mas essa mesma multidão, nos capítulos anteriores do mesmo evangelho, nos outros evangelhos, recebe Jesus como rei. Honramos, dizendo que ele era o rei dos judeus, o nosso Messias, depois de ver maravilhas e ouvir de maravilhas que Jesus fazia pelas cidades que entravam, curava leprosos, curava cegos, surdos, faziam pessoas ressuscitar. Então essa mesma multidão o adorava. Mas chega um tempo que essa multidão, ela começa a ver que deveria ter a sua própria opinião, incitado por líderes religiosos da época. E o interessante é que a multidão que recebeu Jesus, o chamando de Yeshua Mahashir, no hebraico, Jesus, o nosso Messias, Jesus, o nosso rei, leva ele perante um governador tirano, que crucificavam os ladrões da época, que prendiam os judeus, que faziam coisas horríveis, com os judeus, mandando crucificar. Mais adiante, essa palavra é interessante, o que me chama a atenção aqui é que Pilatos se maravilhava, porque no verso 4, como nós lemos aqui, Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada responde, vê quantas coisas testificam contra ti. Uma reflexão que eu trago para a minha vida e para a sua vida. O que testificarem contra você, o que falarem contra você, o que disserem contra você, meu amado, minha amada, não abra sua boca. O silêncio já é a sua justiça. Jesus ficou silêncio. A Bíblia não relata que em nenhum momento ele abriu a sua boca para se defender, para dizer que aquilo tudo estava errado. Ele simplesmente ficou em silêncio. E Pilatos, um governador, adorador de outros deuses, um homem de outra nação, ficou maravilhado. Ele ficou espantado. As pessoas vão se espantar quando você estiver sendo acusado, quando você estiver sendo injuriado, e você vai ficar em silêncio. Você tem um Deus poderoso que justifica a sua vida. É isso que essa palavra quer dizer. Jesus nos ensina aqui que em meio a tantas coisas, em meio a essa crucificação, ele sempre esteve em silêncio. E o que me chama a atenção
que aos gritos, no verso 8, a multidão dando uns gritos começou a pedir que fizesse, como sempre lhe tinha feito. Era a tradição dos judeus trocar, sempre libertar alguém na Páscoa, e era o período da Páscoa. Então, existia um homem chamado Barrabás preso e Jesus foi trocado por um ladrão. Interessante. Esse nosso Senhor Jesus Cristo nos surpreende. E quero deixar essa reflexão que ele ficou em silêncio em meio a tantas pessoas testificando e dizendo: crucifico, crucifico. Mas Jesus sabia que tinha uma grande obra para fazer na minha e na sua vida. Tomem posse dessa palavra. Espero que ela venha de encontro ao seu coração. Amém?